Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, depois de aí aproximadamente 50 dias, né, sem a gente gravar uma palavra, Deus tem nos dado essa bênção de poder voltar aqui. A palavra do Senhor, nesta manhã, ela está no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10, nos fala assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não estiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Essa palavra é para você, meu amado. Jeremias 3, aliás, Jeremias 38, nos fala assim. Jeremias 38 fala assim, versículo 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram nas cisternas de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Versículo 13. E puxaram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no ato da guarda. Então, esta é a palavra do Senhor, que o Senhor nos traz nesta manhã. O tema desta manhã na palavra é: Filho do homem, o fim do homem é o início para Deus. Isso aí. O fim do homem é o início para Deus. Eu estava aqui no trabalho já há algum tempo, clamando ao Senhor em favor do canal Projeto de Deus Alfa e Ômega, apresentando ao Senhor a vida daqueles que nos dão a honra de nos seguir através do WhatsApp, do YouTube e do Facebook. O Senhor então trouxe ao nosso coração esse tema: o nosso fim é o início para Deus. É isso aí. O nosso fim é o início para Deus. O fim do homem é o início para Deus. Isso porque no nosso canal existem diversas classes de pessoas, a exemplo de outros canais, e isso é absolutamente normal. Tais como empresários, que embora tenham superado o período de pandemia e conseguiram sobreviver, mas estão cansados de tanto passar por aperto e pensam em jogar a toalha, desistir de tudo. Então o Senhor está falando com você, meu amigo, minha amiga, e agora que você está enfraquecido e incapaz de continuar nessa jornada, é nessa hora quando já não existe mais recurso da sua parte e que Deus já está entrando com a providência. Perante esse jogo, essa situação, foi que Ele, o Deus dos impossíveis. E se você crê, o milagre irá acontecer nos seus negócios e você irá glorificar o nome do Senhor. Irá acontecer conforme uma mensagem que eu já preparei. Acho que por falta de uma pessoa capacitada ainda não foi gravada essa palavra, mas está prontinha. Quando eu estiver em trevas e não tiver luz nenhuma, ainda assim, confie em nome do Senhor, nosso Deus. E você também, meu irmão, minha irmã, que está enfrentando uma crise em seu lar, crise no relacionamento, apesar de várias tentativas para que a situação parece que a situação se agravou ainda mais, apesar de você ter orado por muitas vezes, não é verdade? Deus está te provando para ver até onde você suporta. Mas acredite, nem tudo está perdido. Deus ouve as suas orações. No momento oportuno, a vitória virá. Não desista, confie na palavra. A Bíblia diz: e serão dois uma só carne. Não separe o homem o que Deus ajuntou. E você, meu amado em Cristo Jesus, que está lutando com um problema de saúde na sua família, parece que não há esperança. Você já não acredita mais que há solução, mas creia, quando todos os recursos da medicina se esgotarem, aí entra o recurso do Senhor, que é inesgotável. Olhe para a palavra de Deus, olhe para os milagres que Jesus operou, realizou, creia somente, Jesus é o mesmo, hoje e para sempre. Mesma forma que operou no passado, basta você crer e verás a glória de Deus,
Para encerrar, irei contar parte da experiência vivida pelo nosso pai da fé, Abraão. Deus ordenou a sacrificar o seu único filho, onde estava depositada por parte de Abraão toda a esperança de bênção. Ele então levantou-se de madrugada, acordou seu filho, chamou seus moços, amarrou a lenha para o holocausto, provisão para o caminho, que seria longo. E partiu para o Monte Moriá, que significa ordenado, considerado por Deus, no local que Deus designara para o sacrifício. No início, até que não deve ter sido difícil, mas à medida que se aproximava o local do sacrifício, o coração de Abraão sofria no silêncio. Olha bem, talvez você também, meu amado, está sofrendo no silêncio, com uma situação que só você e Deus sabem como é difícil, não é verdade? Abraão também sofria no silêncio. O filho chegou a perguntar: pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mas Abraão permaneceu firme na fé. Ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Olha que palavra dura no coração do pai naquela hora. À medida que caminhava, acredito que as forças de Abraão se esvaíam. Até que chegou ao local bem próximo ao sacrifício, ele disse aos moços: ficai aqui, aguardando, enquanto eu e meu filho iremos até ali, no local determinado a adorar, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão estava certo de que um milagre aconteceria através dessas palavras. Ou seja, mostrando que em nossas vidas podemos contar com a ajuda de pessoas, mas vai chegar o momento, meu irmão, que é você e Deus. É hora do sacrifício, hora da comunhão, é hora de adoração. Todos nós precisamos ter momentos de adoração, de que a nossa fé seja renovada. Quando foi a última vez que você, meu irmão, adorou a Deus de verdade? Havendo profunda comunhão com o Pai. Pois bem, Abraão prosseguiu, agora ele e o moço. Acredito que as forças de Abraão estavam se esvaindo. Chegou então o momento mais difícil para Abraão, de toda aquela jornada, hora do sacrifício. A hora de reparar o altar, colocar em ordem a lenha, amarrar o seu filho como se fosse um cordeiro. As forças de Abraão já estavam no final. Tomou então o cutelo para imolar o garoto, seu único filho, o da promessa. Ali Abraão estava totalmente, provavelmente, desesperançoso de ter o seu filho de volta. Como humano, sim, né, amados? Abraão, então, no período de espaço e detalhe, todo esse tempo, Deus estava em silêncio. Durante toda aquela caminhada, Deus não falava nada. Ele estava em silêncio com Abraão. Meu irmão, não desanime na sua prova. Deus fica em silêncio por muito tempo, pois o melhor ainda está por vir. Acredite. Diz a Bíblia que quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho em holocausto, veio uma voz do céu e disse: Abraão, não faças tal. Se cumpre a palavra do tema: o fim do homem é o início para Deus. Abraão, não faças tal. Essa foi a palavra de Deus para Abraão. E ali apareceu o cordeiro, e ali houve então a vitória. Para encerrar, você está de novo a referência do início. Quem é entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firma-se sobre o seu Deus. Amém, meus amados? É isso, né? É isso. Então, quando tiver em trevas e não houver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Ainda há uma esperança. Ouve para Abraão e haverá para você. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de ir lá no nosso canal, que você já conhece, né? Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ainda, compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos.